tem janta. Simbora? Vamos lá. Aula número 3. Aula número 3. Vamos lá. Os cativeiros assírio e babilônico. Ok? Após duras cobranças por parte dos profetas, o povo manteve o coração duro e assim Deus permitiu a ruína que tanto avisou através dos seus emissários. O reino de Israel foi o primeiro a experimentar o cativeiro e foi o pior deles, pois dizimou todas as tribos relacionadas. A Síria levou o reino do norte em 722 a.C. Judá também esteve cercado pelo exército assírio. Seu comandante desafiava o rei Ezequias, segundo Reis 18. A situação parecia perdida, versos 17 ao 37. Mas Deus ainda tinha planos para ajudar e o rei Ezequias, segundo Reis 19, 10. No entanto, o cativeiro veio para ajudar também. Em 586 a.C., os babilônicos, sob o rei Nabucodonosor II, capturaram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão, puseram fim à dinastia davídica e levaram o povo cativo. Somente os mais pobres foram deixados em Judá. Depois de mais uma revolta, houve um terceiro grupo que foi exilado no Egito. Assim, o povo de Judá podia ser encontrado em 3 localidades separadas. A elite na Babilônia, onde aparentemente foram bem tratados, uma grande comunidade no Egito e um remanescente em Judá. Aplicação pessoal. Às vezes, Deus permite intempéries para que seja a última lição. Na escola do sofrimento, nasce a esperança. Meu Deus do céu. Ô, gente, Israel ficou agora só reduzido a Judá, né? Um grupo foi levado para Babilônia, outros foram para o Egito, né? Mas os que eram de Israel foram todos dizimados. Eu falo isso com muita dor no coração. Muito dor no coração. Vamos continuar aqui. Aleluia. Então, é o domínio persa, né? O exílio babilônico terminou quando Ciro o Grande, da Pérsia, conquistou a Babilônia. Os persas reconstruíram Judá e alguns remanescentes dos exilados retornaram a Jerusalém. Eles reconstruíram o templo. Então, olha só, Israel passou pela mão dos egípcios, depois pela mão dos assírios, depois pela mão dos babilônicos, depois os medos persas, depois os gregos, os ptolomaicos, os antíocos, Roma, e aí vai. Perdeu totalmente o rumo depois que caiu aquele reino lá atrás, né? O domínio medo-persa. Continuando aqui embaixo. Ciro apontou Zorobabel, o neto do penúltimo rei de Judá, Jeoaquim. O fim do exílio babilônico viu não apenas a construção do segundo templo, mas, de acordo com a hipótese documental, também redação final do Torá. Apesar de que os sacerdotes controlavam a monarquia e o templo, os escribas e sábios, que mais tarde seriam chamados de rabis, ou rabinos, né, monopolizaram o estudo do Torá, que a partir da época de Esdras era lida publicamente. Então, Esdras que vai trazer de volta as escrituras, né? Os sábios desenvolveram e mantiveram a tradição oral, juntamente às escrituras. Eles se identificavam com os profetas. Em muitos casos, eram tais escribas que eram frequentemente referidos com o tratamento de senhor, né? Então, veja bem, a figura do profeta, ela acabou. Morreu, acabou, né? Agora começava a vir os mestres. Esdras começou a ensinar a palavra, e Esdras vai ser um que vai divulgar as sinagogas, né? Daniel que cria a sinagoga. Daniel que dá a ideia de sinagoga na Babilônia. Sinagoga significa casa de oração, né? Que é em grego, mas em hebraico é Bet Knesset, casa de oração,
que é o que o Senhor fala quando pega o chicote lá e vai para cima dos cambistas lá no templo, né? Minha casa é a chamada casa de oração. Continuando aqui, vamos lá. A reconstrução de Jerusalém. Os 70 anos do cativeiro babilônico duraram 536 até 516, que é o 6º ano do rei Dario. Embora haja diferentes opiniões a respeito da data de duração do cativeiro, essa é uma alternativa aceitável, pois 536 aconteceu a ruína total do reino de Judá e a destruição do templo, e mais pessoas foram levadas cativas, como registrado em Jeremias 25:11. Podemos afirmar que o início dos anos 70 em cativeiro começaria a contar depois da desolação total de Jerusalém. Existe um salmo, né, que fala: cantam hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegram com a sua melodia. Hinos de Sião aqui em terra estranha, não cantamos, era o que Israel dizia. Havia uma saudade. Esse grupo que agora está voltando com 70 anos, era as crianças que saíram de Judá com 3, 4 anos de idade. Eles sonhavam com o templo, com Jerusalém. E agora vinham voltando para casa cheio de dor no coração, trazendo outras almas, outras pessoas que nunca viram Jerusalém, nunca viram Israel, só por comentário no cativeiro, né? Meu Deus, quanto sofrimento! Por isso, gente, que Israel nunca mais deixou de Deus. Por isso. Não deixe, irmão, que uma lição, olha aí, não deixe que uma lição seja tão dura para que você creia que Deus existe. Oh, meu Deus do céu, que coisa terrível. Vamos terminar. Aplicação pessoal. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. Eita, para pensar uma semana nisso aí, ó. Meu Deus. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à terra prometida. Deus ainda usa as suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Lamentações 3:23. Quem não desejar ser cativo de algo, nunca se desprenda de Deus. Eita, Jesus. Quem não cumpre os mandamentos, interrompe o agir de Deus. Não foi Deus quem puniu Israel, mas Israel procurou a punição pelos seus atos, né? Pela sua forma de fazer. O retorno do exílio agora, gente, a última parte. Ciro II, o Grande, 559 a 530 a.C. Esdras 1 e 2 fala sobre isso, Isaías 45:1. Permitiu o retorno dos judeus e a reconstrução do templo. Em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia e depois permite aos hebreus que retornam à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Ciro é citado em Esdras 1:1-4, que registra a profecia de Jeremias 29:10, e também em 6:3-5, que registra a profecia de Isaías 44:28. Dario 1, 522 a 536 a.C. No primeiro ano de Dario, Daniel lê nos livros do profeta Jeremias que os judeus deveriam passar 70 anos no cativeiro babilônico. Daniel 9:1-3. Considerando a data de 536, quando aconteceu a queda total de Jerusalém, em seu tempo, Daniel lê isso aos 64 anos de cativeiro. Ageu e Zacarias pregaram durante o 2º ano de Dario, 520 a.C. Durante o seu reinado aconteceu a reconstrução do templo, 516 a.C. Veja em Esdras 6:13-15, né? Xerxes 1, de 486 a 465 a.C., esse possivelmente é Assuero, rei Assuero é o Xerxes, mencionado no livro de Esther 1, de 1-5. Era filho de Dario 1, Artaxerxes 1, é o Dario que, no caso, Artaxerxes 1, né? 465 a 425. Esses são os reis lá dos Medo-Persas, né? É uma dinastia, não dá para estudar isso agora. É só para você ter uma ideia como é que Israel foi paralelo desse tempo. Por isso que é muito bom a Bíblia, porque ela traz dados seculares e cala a boca daqueles que estão querendo falar contra a Bíblia, né? Neemias era o seu copeiro e pede-lhe permissão para ir até Judá e reconstruir os muros de Jerusalém,
em 444 a.C., que é o 20º ano do seu reinado. Neemias 2:1. A missão de Esdras é no ano 7º do reinado de Artaxerxes, em 458 a.C. Você vai ver isso lá em Esdras 7:7. Deixa eu fazer aqui uma pausa para você entender esse período aí meio conturbado aí. Zorobabel, são 3 pessoas, gente, presta atenção. São 3 pessoas que estão envolvidas diretamente na volta do cativeiro. Veja, 722 a.C., os assírios levam Israel. 576, Babilônia leva Judá. Aí, os médios persas se levantam e derrubam o babilônico. E os médios persas fazem Israel voltar. Nessa volta, vão ter 3 pessoas importantes aí na volta. Neemias, que reconstrói os muros. Lembra disso? Neemias reconstruindo os muros. Zorobabel traz o pessoal com ele, né, na liderança. E Esdras vai ler o Torá, vai ressuscitar as leis, vai criar um tipo de um cânon, vai começar as sinagogas. Então, veja bem, se eu tenho um Zorobabel trazendo o povo na liderança, eu tenho a figura de um rei. Né? Se eu tenho eu tenho a figura de um sacerdote. Se eu tenho Neemias construindo os muros, eu tenho a figura de um rei. Se eu tenho Esdras lendo as escrituras de volta, eu tenho a figura de um profeta. Olha aí, ó. Rei, profeta, sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, Zorobabel. Rei, Neemias. Profeta, Esdras. Deus não tirou a coroa tríplice. Ele veio, meu Deus do céu. Deus veio trazendo Israel nessa tríade, né? Do sacerdócio, do reinado e da profecia. E isso vai desaguar em Jesus, que seria o rei Jesus, o sumo sacerdote e o profeta que Deus enviou. Amém, pessoal? Bom, fizemos o seguinte trajeto. Saímos de Ur dos Caldeus, desaguamos em Abraão, Abraão em Isaac, Isaac em Jacó, Jacó me entra no Egito, sai de lá para o deserto, do deserto Canaã, Canaã o período dos juízes a monarquia, a segunda monarquia que é de Davi, a terceira que é de Salomão, a quarta monarquia agora é reino dividido, Roboão ao sul, Jeroboão ao norte, capital do norte Samaria, capital do sul Jerusalém, vem 722, os assírios levam Israel cativo, destrói com Israel, os babilônicos levam Judá cativo, os médios persas vencem os babilônicos e vem de volta Israel para Judá, no caso Jerusalém, e os médios persas deixam Israel lá, sobe Alexandre o Grande, conquista os médios persas, Alexandre o Grande cai, sobe os 8 generais ptolomaicos. Não, espera aí. Essa próxima aula já, eu estou adiantando. Até aí nós chegamos. Glória a Deus. Amém? Amém. Ok. Benção boa. O que foi? Não entendi. Sua cabeça que é muito boa, inteligente. Oh! Eu comi muito bode, né? O bode da inteligência. Né, Júnior? Tá certo. Amém, meus irmãos. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí para encerrar, professora? Tudo certo? Quem mais? Fala, Kenny. Carlota, né? Tem que dar a nota. Impressiona. Eu tenho uma coisa interessante, assim, talvez que eu aprendi em questão de história, é tipo assim, os hebreus, os israelitas, no antigo Israel, eles tinham muito a questão de ter vários deuses lá misturados, entre eles alguns deuses cananitas, e sempre tinha aquela disputa religiosa, né, idólatra. Tanto é que muitos afirmam que os israelitas, no começo, eles eram enoteístas. E ao longo até mesmo da Bíblia, a gente vê muitas disputas religiosas
entre eu vou adorar Javé, eu vou adorar os outros, aquela coisa toda. É uma coisa que eu acho interessante, é que depois de toda essa vai e vai, né, com a questão do Deus de Abraão e tal, depois do cativeiro, os judeus, né, eles estruturam a religião deles para se tornar a religião, a origem da religião judaica que a gente conhece hoje, de maneira mais assim estruturada. Então, eu acho bem interessante como Deus trata o povo ao longo de todos esses séculos para formar o que a gente conhece hoje como uma religião que vai revelar a Deus. E eu acho bem mais interessante que Deus já coloca todo esse processo lá no Pentateuco, né, em Levítico, acho que Levítico 26, que ele já demonstra toda essa passagem até a levada do pessoal para a Babilônia. Aí, tanto é que eu acho muito interessante um povo que era politeísta, passando por enoteísmo, por várias disputas entre Deus, para até virar a revelação com Deus único. Eu acho assim, interessante assim, essa questão. Então, Israel sempre foi monoteísta, mas foi cercado de politeísmo, de panteísmo e de enoteísmo também, né? Israel foi cercado. E vou dizer mais, Kennedy, muitas vezes Israel desviou. Olha lá, ofereceu bezerro de ouro, né? Olha só, rapaz, logo na chapa quente, lá no começo já, viu? Os caras viram o mar se abrir, cara. Rapaz, se eu ver o Rio Pojuca se abrir, eu vou pular o ano inteiro, né? O povo viu o Mar Vermelho se abrir, viu maná cair do céu e foi lá rezar para um bezerro de ouro. Então, Israel teve alguns momentos assim, sim, é verdade. E quando chegou em Canaã, teve a influência, né, dos cananitas. Lá também tinha um outro El, porque o Israel era El, né? Elohim, El. Lá tinha outro El. E esse El de Canaã era casado com a Azera. Tinha um filho chamado Haddad, que era o deus da confusão. Interessante, né? E tinha um filho chamado Baal, né? E, olha só, Israel era para confundir Israel. Por isso que vai nascer o nome El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Quando ele é todo-poderoso, não sobrou para ninguém, ele é único, né? Então, os enoteístas possuíam um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para o mar, um Deus para a mata. Aí, a diferença era que o nosso Deus, enquanto eles tinham um Deus para cada coisa, o nosso Deus é um só para todas as coisas. É o El Shaddai, né? E o Elohim, que forma três potências. É a ideia de que há mais alguém. Não é plural, não é deuses, mas é que naquela palavra o El poderoso, ali tinha três poderes juntos: a onisciência, a onipresença, a onipotência, que é a soma de potências coletivas, né, para dar o produto. É interessante isso aí. Mas Israel teve que passar por essa pisa, né, essa coça, para nunca mais. Gato escaldado, meu irmão, ele tem medo de cuspe, não é de água fria, não. E sobe o poste de costa. Entendeu? É isso aí. Não espere passar pela Babilônia para você saber que tem um Deus. Amém. Amém, professora? Amém. Glória a Deus. Não é assim. Até a próxima semana, né? Fechou? Amém. A paz para todos, um bom descanso, uma boa janta. Aleluia. Até semana que vem, todo mundo junto. Amém.